Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre a nossa irmã Joquebede, a lição de número 5. E aqui louvando a Deus com esse louvor, com esse cântico, eu fiquei imaginando a Joquebede louvando a Deus com esse cântico. Ela, obviamente, iria cantar: Te louvarei, Senhor, somente a Ti, Javé. Não é verdade? Porque na época dela, Jesus ainda não havia sido manifesto ao mundo. Mas as circunstâncias de Joquebede certamente era muito pior do que todas as circunstâncias que nós passamos hoje. Era um tempo de escravidão. Vamos ler, irmãos? Êxodo capítulo 2, do 1 ao 10. Amém? Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E, vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para o observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha do Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas tirei. Amém? Vamos orar? Faça a sua oração. Deus fale conosco. Senhor nosso Deus e Pai, pela graça do Senhor, aqui estamos, um dia a mais, na Tua presença, adorando o Teu nome, bendizendo o Teu nome, e certamente para que o Teu querer prevaleça em nós nesse dia, no dia do Senhor. E nesse momento estamos reunidos para analisar, observar, ver e aprender o que o Senhor fez na vida de Joquebede, na vida desta mulher. E que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, aprender, trazer a memória, entender
compreender, nos submeter, ó Deus, à tua santa e soberana vontade, pois para isso aqui estamos neste mundo, Pai. Cada um dos teus servos, da palavra de Deus que o Senhor usou, e aqui está escrito, foi para nos ensinar como devemos continuar a tua obra neste mundo, após o advento do nosso Senhor Jesus Cristo, passando por aqui. E é no nome dele, Pai, que nós assim te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, Joquebede, nome esquisito, mas é um nome dos hebreus, lá dos judeus, que significa Senhor da Glória. E sim, para nós analisarmos como que a fé tem que ser praticada pelos pais, pela família, pelo povo de Deus. Dá glória a um Senhor que estava permitindo eles naquele jugo pesado da escravidão. Mas esse foi o nome que os pais de Joquebede, a mãe, os pais, né, deram para ela. Senhor da Glória. E a gente vê que realmente foi dado glória. Deus usa essa mulher, Deus dá a ela dons e vocações, assim como dá a todos nós. Nós vamos ver isso. Agora cabe a nós, assim como ela, praticar esses dons e essas vocações. Deus usa essa mulher dando a ela 3 filhos. Primeiro, ela é chamada de uma família lá de Levi, né? Da ordem de Levi, da tribo de Levi. Casa com o seu sobrinho, e ela, então, recebe de Deus esta visão. Não gosto muito desse termo, mas é uma visão. É a visão da fé. Deus dá a ela isso. E é bom a gente enfatizarmos isso. Era um contexto severo. Era um tempo em que o faraó atual não conhecia o finado José. Então ele usa o povo de Deus literalmente para massacrar, humilhar. E se você ler o texto anterior, do capítulo 1 aí de Êxodo, você vai ver como o diabo instrumentaliza esse faraó para tentar de vez dizimar a nossa fé. Por que a nossa fé? Porque esse é, mesmo que escravos, esse é o povo de Deus ali no Egito. Essa é a igreja de Deus na face da terra. É desse povo escravo que estava no Egito que chegamos até aqui. Somos o que somos graças a Deus por tudo. Mas é desse povo, e nessa condição subhumana, que literalmente um pesado jugo, esse era o contexto que Joquebede vivia com todos os demais. E o autor vai dizer aí, né? Essa visão que Deus dá para ela, a magnífica visão de Deus, Senhor da Glória. Você vê lá em Êxodo 25:8, quando Deus orienta Moisés a fazer o tabernáculo, e Deus fala, eu estarei entre vós. É a glória de Deus entre nós. Quando você vê João capítulo 1:14, o que diz lá do nosso Senhor Jesus? Ele esteve, né? Literalmente, Jesus esteve em carne e osso entre os teus, né? E ele ainda continua entre nós e por toda a eternidade. Apocalipse 21:3 vai nos falar isso. É para isso que nós somos chamados. A nossa irmã Eg já não está aqui entre nós. Aprove a Deus chamá-la, ela, essa madrugada, para estar lá, já aguardando a redenção final, lá agora já com o nosso Senhor. No dia do juízo, todos nós estaremos também com o Senhor. Mas a nós que aqui estamos,
a irmã Eg já caminhou a caminhada dela. E toda essa visão, e todos os dons e talentos que Deus deu para ela, ela usou nesta vida. Nós que aqui estamos, temos que caminhar essa caminhada. Nós vamos ver então as 3 feições da visão que Deus concede a Joquebede. O autor coloca aí, primeiro ponto. Ela foi contemplada. Uma mulher que Deus contemplou, assim como Maria foi contemplada, para ser a mãe de Jesus, essa mulher foi contemplada também. Lá em Gênesis capítulo 15, de 13 a 14, naquele momento Deus chama Abraão e faz uma aliança com Abraão. E ele diz para Abraão que o povo ficaria 400 anos sob julgo de alguém. Mas eu vos suscitarei um libertador. Ele vos libertará. É uma promessa que Deus fez para Abraão. E chegou o momento dessa promessa ser cumprida, ser realizada. Gênesis capítulo 15, de 13 a 14. Esta promessa, irmãos, na verdade, ela era para o povo que estava lá sob o jugo do faraó, o evangelho que nós temos hoje como promessa. Nós carregamos esse evangelho, essa água com açúcar, esse arroz com feijão, que é o evangelho da salvação em Cristo Jesus, ontem, hoje e amanhã até a vinda dele. É ou não é? Essa promessa de que haveria um libertador para a escravidão, ela era latente na vida daqueles que praticavam a fé. E certamente Joquebede conheceu essa promessa, porque os pais lhe ensinaram, guardavam a fé e esperava o libertador. E essa mulher, diante de todo, não tinha como, aos olhos humanos, contemplar isso, naquele contexto de escravidão, mas pela fé, pela convicção, por tentar se expressar de uma maneira possível, com as suas forças, na fidelidade para com seu Deus, ela espera. Ou seja, quando ela olha para aquele menino, que primeiro não era para ter nascido. Capítulo 1, no capítulo 1 você vai ver, era para ter as parteiras matado em primeiro lugar. Então você vai ver que Deus age nas parteiras e as parteiras não matam as crianças, né? Depois, ela teria que jogar esse menino antes de 3 meses, imediatamente, no rio Nilo. E esse era o decreto do imperador. Matar os meninos, os homens. Matar as crianças do sexo masculino. A gente já viu outra passagem semelhante a essa, né? Herodes também, né? Então, amados, quando você vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20, você vê Estevão defendendo a tua fé e guardando a tua fé, e ele menciona também, Atos dos Apóstolos 7, 20, está lá. Ele menciona a formosura da criança. E Joquebede, quando vê o seu filho, contempla a beleza, contempla a saúde daquela criança, contempla nele uma fé, uma possibilidade. E acredita. E continua. E guarda esse menino. E esconde esse menino. Como? Não sei. E não importa isso. O que importa é como nós guardamos a fé. Não importa o seu esforço. Não importa o método. O que importa é que essa fé precisa ser guardada. E ela é praticada. Porque ela vê que esse menino poderia ser, e foi, né? Um escolhido de Deus para essa obra especial. Olha no versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Amados, no Brasil ainda está sendo fácil guardar a fé. Essa mulher correu risco literal de morte, guardando esse menino, guardando o choro desse menino,
guardando as fraldas sujas do varal desse menino, guardando tudo e qualquer coisa com relação a essa criança. Mas ali estava depositada a fé, a esperança. Ela contemplava, ou seja, o invisível, e ela foi honrada. Quando a gente vai lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23, tem outro microfone aí? Hein? Aonde? Hebreus capítulo 11, 23. Gostaria que alguém lesse. Para não demorar, eu vou ler. Depois os outros tópicos. Quem encontrou? Encontrou, e Márcia? Dá para a Márcia ler, por gentileza. 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Amém. Olha só, essa mulher abençoada, usada, instrumento de Deus, é citada para que nós também tenhamos e praticamos a fé, ali no livro, na carta aos Hebreus, séculos e séculos depois. O historiador Flávio Joséfo vai dizer que essa mulher caminhou com Moisés quando da saída do Egito. Flávio Joséfo é o historiador judeu, ele vai dizer isso. Ela contemplou com os olhos da fé a prática da sua fé. Deus permitiu a essa mulher andar do lado do filho quando eles saíram do Egito. É a história dos judeus, irmãos. Ela foi contemplada com fé. Você também é. Nós também somos. Amém? Sabedoria. Quando nós, amados, temos fé, é óbvio, graças a Deus por isso, que é por Ele, é dele, por Ele, e para Ele são todas as coisas. A fé que nós temos vem de Deus, e essa fé conduz a todos nós a um caminho de sabedoria. Ou seja, nós mudamos o rumo da nossa vida, nós mudamos as nossas práticas para com tudo, para com todos, e nós começamos a colher frutos. Vai lá, Márcia, Tiago 3, versículo 17. Vou pedir para a Márcia ser minha auxiliar hoje, tá bom, irmãos? E tem bastante textos aqui na revistinha, e é bom que você que está pela internet aí possa ouvir também os textos da palavra do Senhor. Pode ser, Márcia? Nomeei ela agora como nossa assessora de leitura. Tiago, capítulo 3, versículo 17. O Tiaguinho está ali, depois de Hebreus. Mas enquanto a Márcia está procurando, irmãos, olha. A gente vê que essa mulher, ela pratica essa sabedoria, por mais que ela possa ter usado as suas estratégias humanas ali guardando esta criança, mas, amados, falar hoje é muito fácil, mas viver dia após dia, durante 3 meses, é praticar uma fé com sabedoria, porque da onde veio o meio, a forma, a condição dela ter e teve que guardar essa criança? Veio na confiança em Deus e não na própria sabedoria humana dela. Amém? Tiago 3,17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Amém. A consequência de nossa fé leva à colheita desses frutos. A irmã Márcia acabou de ler. E essa mulher, então, ela corretamente, ela vai alcançando de Deus essas orientações. Deus vai dando a ela, a cada dia, a cada manhã, renovando a misericórdia dele na vida dela e dando a ela sabedoria suficiente para que ela pudesse se guardar do perigo, guardar a criança,
para que ela pudesse, na presença de Deus, praticar a sua fé e ser uma pessoa vitoriosa. É o que o autor coloca aqui, ó. Ela se guarda da ruína e ela se livra dos perigos, porque ela é uma mulher sábia. Lá em Provérbios capítulo 14, versículo 1, a gente vai ver como é que a mulher sábia caminha com a sua família, com os seus filhos. Ela é atenta. Foi feito um estudo, por exemplo, nas famílias, o autor cita aí, sobre o problema de sexo entre adolescentes. O autor cita esse estudo aí. E o que eles constataram? A ausência dos pais, a ausência das mães em particular, quando eles, e assim está a vida, né? Vivem fora porque tem que trabalhar, aumentar a renda, aí vai os dois para o trabalho, né? Ou alguns fazem isso porque realmente não conhecem os princípios de Deus. Nós que viemos lá do mundão antes de conhecer a Deus, também às vezes praticamos isso. Ou até mesmo nós que estamos no caminho do Senhor e não nos atentamos para essas práticas da fé e tentar ser sábio. O que acontece com essas famílias? Sempre se vê em apuros com os teus filhos, porque faltou alguém ali atento, monitorando, vigiando, orando, ensinando, conduzindo e ponderando. Eu, às vezes, quando eu converso demais, né? Mas quando abre esse assunto de educação de filhos, e eu tenho filhos que me deram bastante trabalho, graças a Deus aprumaram, e a vida nos ensina, a sabedoria ela se aprende com o amor, com Deus, ou na dor também, né? Mas o que eu quero dizer? E digo para vocês, mulheres principalmente as mulheres, nós homens temos que ser sábios e entender isso. A mulher precisa ter o seu tempo de maternidade. É o que está faltando no mundo. A maternidade não existe mais. A criança nasce e a falta de fé nos induz a colocar a mulher para trabalhar também para ganhar dinheiro. É fato. Porque se nós temos fé em Deus, o marido trabalha e sustenta a casa. Enfim, são as coisas do mundo que adentrou nos nossos corações. Voltando. Paulo vai falar então, amados, da ordem e da importância desses relacionamentos que nós temos que ter com Deus. Vai lá, Márcia, em Efésios. E essa mulher, essa irmã, ela praticou essa sabedoria desse jeito. Vamos ler, Efésios 5,18. Vai falar o quê? Leia o versículo 18, por gentileza. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. O autor quer frisar essa parte final aí. Todas são válidas, mas a parte final diz o que para nós? Enchei-vos do Espírito. Ou seja, o comprometimento de Joquebed que ela buscou foi se encher de Deus, se encher do conhecimento de Deus, se encher em obedecer a Deus. Depois, Efésios 5, 22, 25, vai falar como que deve ser o procedimento no casamento do marido e da esposa, do esposo e da mulher, dos seus relacionamentos. Depois, em Efésios 6, de 1 ao 4, vai ensinar como deve ser o procedimento dos pais para com os filhos. E por último, nós vamos ver em Efésios 6, 5 a 9, como deve ser o meu e o seu procedimento para com os nossos senhores, ou para com os nossos trabalhos. Ou seja, qual que é a ordem, meus amados irmãos? E qual foi a ordem que Joquebed praticou? A primeira, a primazia que ela dava para se encher do Espírito Santo de Deus, para obedecer a este Deus, confiando, praticando a sua fé e agindo prudentemente e com sabedoria na guarda desta criança. E olha só o efeito colateral disso tudo, em apenas 3 meses.
Mas vamos aumentar um pouco. 12, né? 9 de gestação e 3 de prática aí, cuidando desse menino. E alguns 2 anos a mais, né? Que ela criou o menino até ele ter 2 anos. Olha só, praticamente 3 anos com a mãe esteve Moisés. É isso que Paulo nos mostra em Efésios. Joquebede, sábia, sabia o que era mais importante, depois de Deus, era seu marido e seus filhos. Onde estava o marido dela? Trabalhando como escravo. Eu quero fazer um paralelo aqui. Nós que trabalhamos neste mundo hoje. Se for analisar bem, nós somos escravos ou não somos escravos do sistema? Todos nós somos escravos do sistema. O sistema capitalista ou é o sistema comunista, não quero entrar no mérito. Mas qual seja o sistema, o mundo secular escraviza a todos nós. Esse é um fato. Jesus nos liberta. Só ali ela poderia ter então essa percepção clara do que estava acontecendo na vida dela e ela iria receber de Deus essa sabedoria. Amém? Ela foi contemplada com fé e com sabedoria. Eu e você, nós podemos também e somos contemplados com isso. A terceira feição que a gente vê na vida desta mulher, a segunda visão, ela foi colaboradora, extremamente colaboradora de Deus na terra. Jesus me chamou e te chamou para quê? Para ir e anunciar o evangelho dele a todas as nações. E cada um de nós temos um chamado. Com fé e com sabedoria, você vai entender qual é o teu chamado. E aí você tem que colaborar no reino. Dentro da vontade circunstancial de Deus. Ponto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, vai falar sobre isso. Sobre colaborar. Mas você vai ler depois. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Deus se compraz em convidar pessoas a cooperar na execução do seu plano. Amados, o nosso Deus, ele poderia, assim como ele criou todas as coisas pelo poder da tua palavra, ele poderia ainda com o poder da tua palavra executar a vontade dele. Mas esse é o X da questão. Ele não nos criou para sermos marionetes. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. De comunhão, de adoração, de santidade, de prática das boas coisas. E o pecado traz tanto transtorno em nossas vidas, né? Pode ler mais, por favor. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém, igreja? É isso que nós somos, lavoura de Deus. E o que o nosso inimigo tenta sempre fazer? Ele tenta sempre fazer com que você não entenda isso que a Márcia acabou de ler. Que você é lavoura de Deus. Esse é o trabalho de Satanás. Impedir uma visão para a sua vida. Fazer com que, em meio a circunstâncias difíceis do sistema em que nós vivemos. E aqui eu não estou dizendo de Brasil, não estou dizendo de direita, de esquerda, eu estou dizendo do sistema mundano, do mundo. As circunstâncias são difíceis em todos os lugares. Jesus disse o quê? O mundo jaz no maligno. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, Joquebede, ela estava numa situação muito complicada, mas pronta para colaborar com Deus. Ela permitiu que ele fizesse nela, usasse ela com as qualidades dela, muita ou pouca qualidade, mas que ela se entregou e se dispôs a colaborar. E para que isso acontecesse, ela precisava ter o quê? Está aí, primeiro ponto, coragem. Isso é para nos dizer que crente tem que ser o quê? Corajoso. Crente medroso não é sinônimo, né? Se é que isso seria sinônimo, mas se você é crente, obviamente você tem coragem.
que você é crente e medroso não é sinônimo, é antônimo, é o inverso, não é verdade? Coragem, ou seja, ela não temeu ao rei, ela não consentiu no seu plano diabólico. Irmãos, o diabo ele é homicida desde sempre. Por que o diabo tentou Adão e Eva e conseguiu naquela tentação fazer com que Adão e Eva pecassem? É para ver Adão e Eva triste? É porque ele sabia que Adão e Eva iriam povoar a terra, multiplicar, fecundai, multiplicai, enchei a terra dos filhos e filhas de Deus. Ele sabia disso. E desde sempre ele quer mexer com o ventre materno. Observe, começou em Adão e Eva. Depois ele sempre procurou fazer com que crianças inocentes fossem mortas. Aquele decreto de Herodes, por exemplo, matar as criancinhas, porque da criança veio Jesus. Um ódio tirânico que ele tem para com os seres indefesos, criado à imagem e semelhança de Deus. Marcos 10, 14, Márcia, por gentileza. Ele tenta destruir essas crianças. Foi isso que Herodes fez também. Foi isso que Hitler fez também, quando incentivou ou permitiu que a prática de inseminação de animal fossem feito nas mulheres, e tinha que ser nas coitadas, né? Nas mulheres judias. E aí, às vezes, a gente já debateu bastante isso aqui na igreja, e não é de Deus isso. Existem aí ideologias partidárias, humanistas, ou seja lá o que for, e nos meandros dos ditames, nas vírgulas ou entre linhas, aponta para a legalização do aborto. É por isso que o crente tem que ser, além de corajoso, inteligente. Eu já fui burro várias vezes. Já participei de vários partidos sem ler um estatuto daquele partido. Presta atenção. Eu já participei de alguns clubes de social. Isso na minha vida pregressa, tá, irmãos? Hoje eu tento ser mais coerente, né? Mas a gente tem que, em tudo, nos atentar para o que aquilo aponta. Qual é o objetivo final daquilo? Os ismos na vida. As ideologias. Feminismo, machismo, direitismo. Não interessa. Preste atenção, amados. É preciso entender que a legalização do aborto, ela veio para incentivar aquela mãe que estava com uma gravidez de risco de morte. Então a lei permite o médico matar a criança para salvar a mãe. Nossa, que coisa louvável. Essa lei foi a primaz. Mas dela, hoje nós temos em vários países aquilo que você, mulher, e que se diz crente, presta atenção. Se você é mulher, se você é crente, primeiro você é de Jesus. Esse corpo aí não é seu. Esse corpo é de Jesus, é de Deus. Cuidado com isso. A legalização do aborto está aí até hoje. Nós estamos vendo Satanás continuando, agindo nessa prática da legalização do aborto. Porém, apesar de tudo, vamos voltar para o texto, nós vemos que sempre Deus está, Salmo 139, irmã, sempre Deus está cuidando de nós lá no ventre de nossas mães. Os planos de Deus, os decretos de Deus são imutáveis e são infalíveis. Apesar de Satanás achar que pode, que faz. 139, a Márcia vai ler, eu quero que leia, preste atenção, irmãos. Salmo 139, do 13 ao 17. Presta atenção se você está nos acompanhando aí na internet. Por favor, Márcia. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente
maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis, as suas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amém? Obrigado, mãe. Amados, olha o 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. O óvulo ali, né? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha, você mãe que está grávida, você mãe que tem o seu bebê, você mãe que tem seu filho, a vida desse seu filho já foi escrita. Entrega esse teu filho para Deus totalmente. Tem que sonhar os sonhos de Deus. Joquebed sonhou os sonhos de Deus. Ela não tinha o que sonhar. Como é que Joquebed ia sonhar com um filho médico naquele contexto de escravidão? Como é que Joquebed ia sonhar com um filho engenheiro agrônomo para trabalhar no nortão do Mato Grosso e ganhar dinheiro naquele contexto? Como que Joquebed ia sonhar com um filho empresário próspero naquele contexto? Joquebed sonha os sonhos de Deus. E quando você sonha os sonhos de Deus para você e para sua família e para seus filhos, milagres acontecem. Moisés, antes de ser o libertador, foi o quê? Um príncipe do Egito. Amados, que era o Egito? Apesar de ser o mal presente na terra, mas o Egito era a potência econômica do mundo naquela época. E ele era um príncipe. Se tornou um príncipe. Para que se tornar um príncipe egípcio? Para Deus preparar ele. Ele estudou nas melhores escolas. Ele aprendeu, ele foi um sábio, um grande sábio. A Bíblia nos fala que Moisés, ele era empreendedor, administrador, acompanhava a todas as construções daquelas pirâmides. Moisés. Depois, nós conhecemos a história de Moisés. Amém, meus irmãos? O nosso Deus, ele sempre frustra os desígnios deste que se diz e que se acha potente, o nosso inimigo. Joquebed, por sua vez, colabora com Deus. Seu filho tem direito à vida e Deus tem uma tarefa para ele. Não importa a circunstância, meus irmãos, que nasça a criança. Acredite, Deus tem um plano. Amém? E o autor pergunta para nós, você pai e mãe, tem sido corajoso? Você tem lutado pela integridade física e espiritual de seu filho? Olha, hoje em dia está muito mais difícil ser pai e mãe. Cuidado com o teu filho lá na escola, o que estão ensinando para os teus filhos. Nós precisamos ser de mães corajosas como Joquebed. Ou seja, coragem, paciência é o segundo ponto, irmãos. E esse é um dos mais difíceis das nossas vidas de crente, né? Praticar a paciência. A irmã Márcia vai ler lá, Salmos 37, versículos 5 a 7. Deus está no controle de tudo, irmãos, mas é preciso que nós tenhamos essa sabedoria também em aquietar o nosso coração em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, em meio àquilo que diante dos olhos parece não ter resposta. A Márcia vai ler Salmo 37, dos 5 ao 7. Olha o que Deus pede de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém? Olha as promessas que tem aí para quem pratica isso. Isaías 64, 4, versículo 4, vai dizer que este Deus que nós servimos é um Deus que trabalha por aquele que nele espera. É Deus que trabalha. E quando a gente não pratica a paciência, Joquebed praticou, soube esperar o tempo para agir, nós temos os bons resultados. Mas o inverso disso é danoso. Em 3 meses de luta com essa criança, as consequências para o mundo espiritual e para a vontade de Deus para com a sua igreja na face da terra foram excelentes. O plano de Deus resultou numa grande bênção para toda a humanidade. É a igreja do Senhor avançando na terra. Porém, a nossa irmã Sara, mulher de Abrão, quem conhece a história viu que ela era muito apressadinha. E por ela ser muito apressadinha, o que aconteceu? Ela arruma a sua serva Agar, coloca com teu marido, ela gera Ismael, e hoje está lá, Israel cercado daquele monte de árabe, descendente de Israel, querendo até hoje matar os próprios irmãos. São consequências quando não temos paciência. Mansidão. Joquebed entregou seus direitos a Deus. Ela devolveu ele para Deus. Mesmo sabendo que o rio era perigoso, o rio tinha um monte de crocodilo, aquele negócio poderia virar e a criança morrer afogada, mas ela faz isso com fé. Ela, com mansidão, ela elabora, ela prepara, ela faz o cesto, ela se esforça. E aí a pergunta do autor aqui, foi o acaso? Foi o mistério? Foi a coincidência? Não. Foi Deus agindo na vida dela e dando a ela essa mansidão para que os caminhos insondáveis de Deus ocorressem, conforme a Márcia leu ali, aqui no Salmo 139. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. São os pensamentos de Deus. Deus tem um pensamento, Deus tem planos e objetivos nas nossas vidas, irmãos. A influência. Ela colabora com Deus, praticando a sua coragem, praticando a sua paciência, praticando a sua mansidão, e ela se esforçou muito para passar para a sua família todo esse conhecimento de fé. Tanto foi que, quando ela lança a criança no rio, onde é que estava Miriam? Miriam estava atenta ali, querendo ver o que ia acontecer. O que Deus vai fazer com o meu irmãozinho? Certamente foi essa a pergunta dela, né? O que vai acontecer com o meu irmãozinho que foi jogado lá no rio? E aí, amados, a pergunta de novo. Acaso? Mistério? Coincidência? Nós cremos que tudo é o agir de Deus. A mãe influenciou a criança a estar atenta para com a fé falada e praticada. Miriam estava lá. E Miriam foi usada por Deus para falar para a mulher, a filha do faraó. E ela chama a própria mãe. E a própria mãe vai criar o próprio filho. Moisés fica sendo criado por Joquebed. Foi influenciado pela fé. Certamente ele orou, viu a mãe orando, viu os pais orando, viram os pais praticando um culto a um Deus verdadeiro. A criancinha grava tudo isso. E a fé dessa mulher foi transmitida aos seus filhos, a toda a sua família. E lá na frente, nós vamos ver também
os seus 3 filhos, todos os 3 filhos desta mulher, são usados literalmente nos planos imutáveis de Deus. Amém? E por fim, amados, das 3 feições da visão de Deus na vida dessa mulher, o que nós vamos ver aí? O plano estabelecido, ou seja, é consumada a fé, é consumada todo o trabalho. Antes o autor nos faz uma pergunta, tá? Qual a influência você tem exercido no lar para com a sua família? É uma influência de Deus ou é uma influência do Egito? Joquebed nos ensina isso, a fazer com que as nossas influências sejam percebidas literalmente pelos nossos filhos, nossos familiares. E o último ponto, então, que é a terceira visão, é uma visão baseada nessa vontade final de Deus. Jó 42:2, Márcia, por favor. Nada foge da presença, da vontade, do poder. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Joquebed contemplou a visão, colaborou com Deus. Ela, pela fé, se apropriou daquela promessa. Lembra que nós lemos lá a promessa de Gênesis 15? Deus tinha dito para eles: vocês terão um libertador. Por gentileza. Pensei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? O importante é que o Espírito Santo registra para nós. Deus apareceu a Moisés como o Deus de seus pais. Mais tarde colocou os 3 filhos de Joquebed e Amram no quadro de honra. Lá em Miqueias o profeta fala desta família. Moisés se torna esse libertador. Arão se torna o sacerdote da igreja. O primeiro sacerdote. Miriam, a primeira mulher profetisa e cantora na igreja do Senhor. Olha que benção. Olha como é bom sofrer as consequências das circunstâncias com fé, com esperança, com paciência, com mansidão e mesmo assim tentando influenciar e não ser influenciado. Amém, meus irmãos? É isso. Lá em Salmos 14, versículo 5, diz o quê? Que Deus está com a linhagem do justo. Em Êxodo capítulo 20, versículo 6, vai dizer que Deus visita até a 1000ª geração daqueles que o servem, que tentam o servir. Mas também no versículo 5, Deus vai visitar a iniquidade dos pais nas suas descendências. Por que isso, irmãos? Mesmo que às vezes você não veja, mesmo que os seus olhos não contemplem, mas pela fé, Joquebed contemplava tudo isso aqui. Liberdade. Liberdade de adoração. É o que nós fazemos hoje. Liberdade de procriar os filhos, de gerar filhos. Liberdade de estar na presença de Deus. E é isso que Deus tem feito na vida de todas as famílias que procuram lhe servir, que procuram caminhar essa caminhada, apesar do Egito em que vivemos. Nós continuamos, irmão, no Egito. O mundo jaz no maligno. Amém? Que todos estejamos atentos a essa grande verdade, especialmente as mães. Que todas as mães possam ser mães de visão, como Joquebed. Que todas as mães possam praticar com muita alegria e satisfação a sua maternidade. O autor vai nos questionar aqui, como pai e mãe, eu tenho dado exemplo de integridade, conforme Provérbios 20, versículo 7, aos meus filhos. O que diz lá em Provérbios 20, versículo 7? Para nós finalizarmos.
O justo anda na sua integridade. Felizes lhe serão os filhos depois dele. E como age no dia a dia uma mãe de visão? E aí eu quero aprofundar um pouquinho mais. A maternidade de uma mãe, ela não termina depois que ela desmama uma criança. A mãe sábia, a maternidade dela é eterna. Que Deus assim nos abençoe. Amém?